Então, hoje, 2 de fevereiro de 2016, nós vamos entrevistar Dom Vital para que ele fale para nós um pouco sobre a convivência que ele teve com o irmão Luiz. Então, Dom Vital, eu gostaria que você falasse mais ou menos assim, em que período que você conviveu com o irmão Luiz e o que você pode falar sobre ele, dessa convivência. Então, agradeço essa oportunidade de falar com o irmão Luiz. Eu sou o bispo Dom Vital Quitolina, sou bispo da Diocese de Diamantino, no Mato Grosso. Sou 18 anos bispo lá no Mato Grosso. Primeiramente trabalhei em Paranatinga e depois fui eleito pelo Papa Bento XVI, o 4º bispo da Diocese de Diamantino, no Mato Grosso. Eu sempre tive muito contato aqui com Corupá, até sou cidadão corupaense e trabalhei aqui meus primeiros anos de sacerdócio aqui em Corupá. Foram 6 anos de trabalho, neste período, assim, juntamente com o irmão Luiz também, que era vivo ainda. Depois de um período do meu trabalho, o irmão Luiz tinha falecido. Mas o contato com o irmão Luiz Godofredo Gartner, ele se deu bem no começo da minha juventude, quando eu era seminarista aqui. O irmão Luiz, além de trabalhar no museu e no viveiro, ele era fotógrafo. E os primeiros registros fotográficos como jovem foram o irmão Luiz que fizeram. Ele tinha uma pequena oficina, onde ele fazia com muito capricho umas fotografias, principalmente da pessoa do seminarista e de modo particular cada turma, 6ª série, 7ª série, 8ª série, ele fazia questão de fazer esses registros e essas fotografias nós comprávamos um pequeno dinheirinho que ele tinha, para ele também poder repor esse material e também comprar mais material para continuar o seu trabalho fotográfico. Isto foi no período em que eu fui seminarista aqui, no ano de 1969, 68, 69 e 70. No ano de 70 eu vi a Copa aqui, da Copa do Mundo do Brasil, e sempre o irmão Luiz andava nos corredores aqui, cuidava com muita perseverança do museu, do viveiro, e sempre tinha uma turma que trabalhava no viveiro com o irmão Luiz. Até acontecia algumas coisas engraçadas, que ele assim beneficiava quem trabalhava no viveiro com algumas frutas que ele cultivava um pomar. E ali então, se a gente era bom trabalhador, ele reservava umas frutas para a gente poder saborear no final do serviço. Mas assim, pude ajudar, também trabalhei no viveiro alguns períodos, assim, principalmente períodos extras, quando precisava. O meu trabalho era em outro setor. Mas como eu tinha uma ligação muito grande com o irmão Luiz, de vez em quando eu fazia algum serviço extra com o irmão Luiz, trabalhando, assim, em dias que era necessário limpar lá o lugar onde os passarinhos ficavam, também o viveiro dos peixes e também outros trabalhos extras que a gente, às vezes à noite também, ele convidava um que outro seminarista para ajudá-lo no trabalho assim, de organização do museu. E eu me lembro assim, que em muitos momentos eu pude prestar esse serviço ao então irmão Luiz Godofredo Gartner. E depois, assim, quando terminei a filosofia, eu já era professor também, fui colega então religioso com o irmão Luiz. Um destaque muito importante que dá para registrar é que o irmão Luiz, ele era muito perseverante na oração. Sempre de manhã, na capela, às 5h30, 6 horas, conforme o período do trabalho apostólico aqui no seminário, mas sempre o irmão Luiz já tinha aberto a capela e estava no seu banco para esperar a oração da Santa Missa, mas antes da oração eram lidas as laudes, os salmos que completam a oração da manhã. Nunca se
Nunca nós percebemos a não presença do irmão Luiz, apesar dos trabalhos que ele tinha. Depois desse trabalho, dessa oração, tomávamos café junto, e depois do café ele já dedicava a sua vida no serviço do viveiro, principalmente nessa hora da manhã, tratando os passarinhos e também acolhendo qualquer pessoa que estivesse passando por aqui para visitar o viveiro e o museu, que sempre lhe disponibilizava mesmo a própria presença para que os visitantes pudessem apreciar aquilo que estava organizado. Num período assim muito pequeno também eu colaborei com ele na questão da venda de objetos religiosos que ele tinha num canto do museu, e um pequeno comércio de imagens e objetos religiosos que as pessoas que passavam por aqui, por ser uma casa religiosa, eles apreciavam comprar uma imagem do coração de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de São José, mas as duas imagens principais que ele assim repassava para os visitantes era a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a imagem do Imaculado Coração de Maria. Esta lembrança eu tenho do irmão Luiz como uma pessoa assim muito perseverante no trabalho. Depois desse período de estudante, eu fui fazer a teologia em Taubaté e por 4 anos assim a gente ficou lá estudando em Taubaté, mas de vez em quando passava por aqui num período de férias para colaborar com o trabalho aqui no seminário e também para visitar. E a partir do ano de 1984, então eu fui transferido pelo então bispo Dom Murilo Krieger, que na época era superior provincial da província meridional dos padres do Sagrado Coração de Jesus, lá em São Paulo, capital. Fui transferido meus primeiros anos de padre aqui para Corupá, onde o padre Adolfo era reitor e eu colaborava assim no trabalho de disciplina, como disciplinar e como colaborador aqui no trabalho, dando aula e cuidando dos serviços externos, do trabalho pastoral aqui. Então, dividíamos os trabalhos também. Muitas vezes eu pude mesmo escalar meninos que podiam colaborar com o irmão Luiz, já bem idoso, mas ainda nativo. E esse trabalho, então, eu fazia, destacava 3 ou 4 meninos que ficavam à disposição do irmão Luiz para o serviço, assim, no viveiro. Nessa época também tinha o irmão Porcete, o primeiro nome não me lembro, que também colaborou com o trabalho do viveiro e do museu, quando o irmão Luiz já não podia mais assim exercer todas as atividades lá no viveiro. E depois desse irmão Porcete, quando o irmão Luiz veio a falecer, ele assumiu esse trabalho do museu e do viveiro, depois que foi desenrolando até chegar o dia de hoje. Mas de fato a cidade de Corupá e o turismo de Corupá deve muito ao irmão Luiz esta vinda de muitas pessoas que conheceram o museu e o viveiro de forma oral, passam este conhecimento a outras pessoas que despertam a curiosidade para visitar esse lugar. Agora, se não me falha a memória, o viveiro por várias situações foi suprimido e ficou então somente o museu para que as pessoas possam apreciar as histórias. Eu me lembro assim, num momento que houve uma reestruturação e nós, com alguns colegas, inclusive com o padre Irineu, que é padre aqui em Tuparendi, no Rio Grande do Sul, nesse momento, ele colaborou muitas noites, assim, depois que terminava os estudos à noite, o irmão Luiz precisava da ajuda e nós colaboramos assim na reestruturação do museu, trocando o foro da onde os pequenos animais ficavam, fazendo alguma correção,
ou passando algum detetizante que pudesse ajudar a conservação dos animais e inclusive na parte estética, trocando alguma coisa de posição, sempre ao sabor daquilo que esteticamente o irmão Luiz gostava que estivesse feito. Nós éramos colaboradores assim leigos, mais para carregar uma peça daqui para lá, ou de lá para cá, e também para fazer companhia para o irmão, que estendia às vezes até as 11 horas da noite, 10h30, 11 horas até meia-noite, conforme as vezes, para reestruturar um pedaço do museu que ele desejava reestruturar. Assim, tive bastante vezes assim, muito próximo do irmão Luiz, quando estudante e depois também de padre. Sempre também em muitas missas eu pude rezar, aonde o irmão Luiz foi um nascido religioso participante, sempre assíduo na mesa da comunhão, também na sua confissão e também naquilo que é da parte da vida religiosa. Eu assim guardo uma lembrança muito serena de um homem que doa a sua vida por uma causa, né? A causa do Seminário Sagrado Coração de Jesus aqui de Coropá.